no ano de 1985, os demônios se manifestaram para as bruxas com livros negros em suas mãos, dizendo que seriam os novos livros evangélicos, e traziam placas de igrejas famosas em suas mãos, exaltando o poder aquisitivo dessas igrejas por serem ricas, e terem uma capacidade de se expandirem pelo mundo, carregando os ensinos dos demônios. Uma igreja séria até consegue se espalhar pelo estado, desde que os membros invistam na obra ajudando seu pastor que não tem dinheiro, mas a sua expansão não tem a mesma intensidade, força e rapidez de expansão que uma igreja grande maçônica tem. Irei revelar as estratégias diabólicas das editoras, livros com falsas doutrinas, ensinos evangélicos malignos e grandes igrejas aos serviços das trevas. Sobre os ensinos satânicos, afirmo que as bruxas obedecem às suas doutrinas malignas, enquanto os crentes são apenas membros das igrejas e não obedecem à palavra. As bruxas até nos dias de hoje obedecem às normas. Quando era uma bruxa, vivenciei tanta coisa do mundo espiritual que não estão na Bíblia. Do lado das trevas, eu aprendi todas as estratégias dos demônios da bruxaria que a Bíblia não fala. O propósito da Bíblia é salvar, libertar e ensinar. Deus não criou a Bíblia para revelar o ocultismo, porque não é um manual de bruxaria. No mundo da bruxaria, os demônios me falaram sobre os 3 tipos de igrejas. O primeiro tipo de igreja são aquelas que os pastores fundam, mas não para pregarem o evangelho. Pastores abrem igrejas para se tornarem conhecidos em seus bairros. Eles fazem cursos de teologia e abrem igrejas para terem status, e com o conhecimento e fama, podem se candidatar à política e se elegerem com os votos da igreja. E tem aqueles que abrem igrejas e as transformam em empresas para enriquecerem, e até pagam os seus membros como se fossem funcionários para cuidarem de suas igrejas, e ensinam a venderem acessórios sagrados e desafiam a fé das pessoas para arrecadarem dinheiro. São dessas pessoas que irão sair o salário que vai pagar a eles todos os meses, e manter as suas vidas de luxos. O povo trabalha e derrama suor para receber um salário mínimo, e assim irão manter os salários desses pastores. Esses tipos de igrejas não são de Deus, não servem para ganhar almas. O povo é tratado como os clientes que irão patrocinar essas empresas. São igrejas de ilusão, embora o crente congregue nela e consiga até alcançar um alto cargo lá dentro. Cargos que o homem dá sem a ordem de Deus. Nem eles foram ungidos por Deus, mas querem ungir alguém. E tem aquelas igrejas que não são empresas, mas estão sem a direção de Deus. E os membros são ungidos em cargos errados. O que tem chamado para ser missionário é ungido a diácono. O que tem chamado para ser diácono é ungido a pastor. E aquele que tem chamado para ser pastor é ungido a evangelista. Deus tem um cargo específico para cada um de nós. E os pastores oferecem um cargo errado aos membros, desviando eles dos verdadeiros cargos que Deus almeja. As igrejas perderam a direção para ungir os irmãos. Primeiro tem que ser ungido por Deus. As igrejas estão cheias de pastores que não são pastores. Homens que não têm o dom de pastorear, fazem cursos de teologia e curso bíblico pastoral. Isso não é unção que vem de Deus, para um cargo que irá cuidar das salvações de vidas. Isso é muito sério, e não é um diploma de um curso que lhe dará a vocação pastoral. Tem crentes que nunca foram porteiro da igreja e querem ser pastor. Faz um curso de teologia e abre uma igreja. Ele mesmo subiu de cargo e exaltou o nome dele. Nem esperou Deus fazer isso. Essa é uma das formas que ele encontrou para satisfazer o seu ego. Hoje existem multidões de pastores que nunca foram ungidos, e nem experiências de ser um diácono têm, e abrem igrejas porque a teologia facilitou isso. É ela que unge os homens. Qualquer um pode ser pastor. É a teologia quem manda. Um bruxo, se fazer teologia, pode abrir uma igreja sem desligar da sua religião. Uma prostituta pode abrir uma igreja e ser uma pastora cheia de demônios. A teologia dá o diploma para isso. A teologia não quer saber se está com a vida em desconcerto. Ela dá condições para ser um pastor. O segundo tipo de igreja veio do coração de Satanás. É a igreja maçônica que foi fundada para levar o maior número de almas para o inferno. São igrejas que criaram as suas doutrinas para confrontarem as doutrinas bíblicas.
As igrejas maçônicas ensinam que o céu e o inferno não existem. Morreu, acabou tudo, corpo, alma e espírito. Essas doutrinas não são de Deus. Os demônios da bruxaria já diziam que foram eles que criaram para enganarem, e os pastores que dirigem essas igrejas são tão inocentes, e pensam que estão ensinando a verdade. Eles foram enganados e aprenderam o evangelho dessa forma, porque outro pastor que também foi enganado com esses ensinos os doutrinou a crerem assim. Eles negam que o espírito do homem possa viver na eternidade, como se o homem fosse feito só de carne. Morreu, acabou. Se o espírito do homem não fosse dotado de personalidade, Deus não teria criado os anjos, que são espíritos dotados de personalidade. Os demônios são espíritos dotados de personalidades. O próprio Deus é espírito, e também uma pessoa, e quando criou o homem à sua imagem e semelhança, colocou o mesmo espírito de personalidade. Se o homem não tem esse espírito de personalidade, não pode ser a imagem e semelhança de Deus. As seitas negam o céu e o inferno, negando o mundo espiritual, e só creem nesse mundo físico. Suas visões são limitadas, porque os demônios colocaram vendas espirituais em seus olhos. Os demônios não querem que acreditem no mundo espiritual, e produziram doutrinas para negarem a realidade do sobrenatural. Até os crentes fiéis têm dificuldades para crer no mundo espiritual. Os demônios colocam dúvidas neles. Os agentes da maçonaria abriram muitas igrejas, e escolheram homens inocentes para passarem confiança para a sociedade, e colocaram esses homens para dirigirem as suas igrejas. Homens de boa índole que nunca cometeram escândalos. Eles recebem salários da maçonaria para doutrinarem esses homens, e colocaram para cuidarem de suas igrejas, ensinando o que lhes foi passado. Essas igrejas da maçonaria foram arquitetadas no inferno. Ela foi planejada no inferno de como enganariam as pessoas. E o pior aconteceu, quando as igrejas sérias deixaram de combater as doutrinas maçônicas, e ainda estão trazendo esses ensinamentos para os seus púlpitos, e hoje ensinam nos cultos de ensinos e escolas dominicais, estão lecionando nos cursos de formação dos obreiros, e as igrejas sérias já estão deixando pastores maçônicos pregarem nos altares de suas igrejas, espalhando o engano. Essa é uma das causas por que o Espírito Santo não opera como antes, e já não tem mais batismo com o Espírito Santo, não existem mais dons e curas, e nem a manifestação de línguas estranhas. A igreja é o corpo de Cristo, mas está contaminada com outro evangelho que não salva. Se a vaidade entrou nas igrejas com os outros evangelhos que não salvam, a culpa é da maçonaria e dos adeptos da ideologia da nova era que colocaram. A igreja nem percebeu quando colocaram esses novos ensinamentos. A igreja dormiu, deixou o seu campo aberto, e os seus inimigos invadiram o seu campo e semearam o joio. O pecado só entrou na igreja, porque a maçonaria entrou antes do pecado. A maçonaria primeiro conseguiu colocar os seus livros dentro das igrejas, e depois que conseguiram fazer a manipulação mental, ofereceram os seus cursos e as igrejas abraçaram, e assim a maçonaria conseguiu influenciar a igreja, que logo começou a pregar os seus ensinamentos. E agora os maçons mais ilustres pregam nas sedes e catedrais das igrejas. Esse negócio que criaram de usos e costumes veio da maçonaria. Pastores, missionários, evangelistas que cobram cachês altos com passagens e hotéis todos pagos. Foi a maçonaria que inventou essas coisas, e enviou os primeiros pastores a fazerem essas práticas de cobrarem para pregar. Todas essas coisas que falei são da maçonaria, e assim, até aqueles que não são da maçonaria começaram a fazer as mesmas coisas. O mundo gospel foi arquitetado pela maçonaria. Esse mundo gospel promove pessoas que têm talento, dá o reino da fama, endeusam fazendo-se transformarem em ídolos e oferecem muito dinheiro. Do mundo gospel, criaram muitas gravadoras que são cópias das gravadoras de músicas do mundo. Percebam que a rede gospel se expandiu, e não é só cantores que fazem parte dela, pastores e muitos outros cargos. O objetivo do mundo gospel é fazer a fama e promover qualquer um, independente do cargo, em um produto do mercado consumidor para vender a pregação, imagens, a voz, a camiseta do famoso,
o louvor, os CDs e até a presença, autógrafo, fotos e selfies com os fãs. Foram os cantores do mundo que começaram a fazer sucesso primeiro e a enriquecer, e o mundo gospel trouxe isso para as igrejas. Quando viu o número de evangélicos crescerem, eles enxergaram muito dinheiro através dos crentes consumindo os seus produtos. E foi o próprio mundo gospel que criou vários ritmos de músicas evangélicas para cada gosto e assim vender, copiando muitos ritmos do mundo com letras evangélicas que agradam a carne do cliente. Se o ritmo não cair no gosto do cliente, a banda ou as letras eles não compram. Só mudou a embalagem, porque o conteúdo é o mesmo. A roupa foi trocada, e o corpo continuou sujo. Assim são as músicas gospel. Mais para frente falarei dessas coisas que já ouvia na década de 80 quando era uma bruxa. Isso antes era um projeto que estava no papel da maçonaria, e agora em nossos dias se tornou uma realidade. A nova era doutrina através de suas ideologias sobre todos os ramos das religiões, cultura, educação, políticas e outros. Tem muitos pastores sérios abrindo igrejas, mas estão levando o evangelho que aprenderam em sua antiga igreja que foi contaminada com a maçonaria. Às vezes, um crente abre uma igreja e leva a sério a obra. O problema é a formação desse obreiro que foi comprometida com os ensinos da maçonaria. O obreiro saiu de uma igreja maçônica, e terá que se desfazer de todas essas influências se quiser começar a obra de Deus perfeita. Não precisa o crente sério fazer parte da maçonaria ou ter aliança com ela. Qualquer um pode abrir uma igreja, e sem querer levar os ensinos da maçonaria, porque copiou o sistema de uma igreja que ele nem conhece, e sem querer, até pela inocência o obreiro está espalhando o engano. Tem que se reeducar e pedir para Deus limpar a mente desses ensinos. Vocês que são novos pastores que estão começando. Quando eu era bruxa, os espíritos malignos me revelaram a terceira igreja. Eles disseram: essa igreja é perigosa para nós, e também a única inimiga. As outras são aliançadas conosco. Essa não é. Essa igreja que irei revelar é a noiva verdadeira de Jesus. E não é uma placa, uma denominação e nem está presa em embargo. Estado e o país. Essa igreja é um povo só que estão nos quatro cantos do mundo. São os ministérios que são diferentes um dos outros. E o que eles têm em comum é porque vivem o evangelho verdadeiro. Essas igrejas são as salvadoras de almas e ensinam a verdade como está na Bíblia. Temos medo que essas igrejas se multipliquem e espalhem pelo mundo. Nos confrontos espirituais contra elas, não podemos derrotá-la. Na década de 80, um demônio disse: para vencê-las, temos que contaminar os seus ensinos, formas de cultuar e os louvores. Precisamos de uma pequena fenda espiritual, que é uma porta de entrada nos cultos. Quando conseguimos entrar no sistema deles e controlar tudo, ficará mais fácil. A nossa meta é entrar nos cultos, não em seus corpos por ser questão de tempo. Primeiro se rouba o altar e controla o líder, ganhando a mente do pastor. Conseguimos o seu rebanho também, enquanto a verdade estiver sendo pregada no altar, e os louvores entoados forem espirituais, eles estarão fortes, porque estão se alimentando do céu. Precisamos cortar esses suprimentos para colocarmos outros louvores que não sejam do céu, e pregações que não são espirituais. E quando o povo começar a ouvir outro evangelho e outros louvores, entraremos nos altares dessas igrejas, e depois para possuir cada corpo através da contaminação. Primeiro temos que semear a terra com outro evangelho e outros louvores, e o pastor que aceitar a entrada desses novos louvores que o nosso mundo gospel criou, e o nosso evangelho, entraremos no ministério juntos com essas bagagens, e iremos manipular a mente desses pastores para ensinarem a mentira, e da mesma forma que usamos as bruxas com profecias e revelações, iremos usar o povo da igreja porque o pastor concordou e aceitou os nossos projetos. Tudo depende das lideranças aceitarem. Se eles não aceitarem, não poderemos entrar nos altares. Trabalhamos dentro da legalidade que nos dão. Sem essa legalidade, não podemos fazer nada. Existem leis no mundo espiritual que não podemos quebrar. Essas leis não foram criadas por nós. Eu afirmo que tudo isso eu ouvi na bruxaria da boca dos demônios. Como eram os contatos das bruxas com esses espíritos malignos para recebermos essas informações? A bruxa mestra era possuída, e o demônio falava pela boca dela. Às vezes, quando a gente fazia um ritual de invocação, um espírito maligno de uma mulher de vermelho aparecia para nós na forma de um fantasma.
e essa mulher passava toda a forma de destruição da igreja, e revelava todos os planos e estratégias malignas contra o povo de Deus. E quando as bruxas conseguiam contaminar os ensinos de uma igreja através dos livros maçônicos, a gente fazia festa por termos contaminado uma igreja e com muitos rituais. Um demônio se materializava em homem e comemorava com a gente pela gente. Eu até dancei com ele, um homem culto, inteligente e parecia que era do século XVIII. Ele era um dos chefes do projeto de contaminação da igreja. Esse homem tinha um porte físico de sedutor parecendo com aqueles atores de novelas mexicanas. Esse homem desapareceu em meio à festa. Ele virou uma fumaça negra e sumiu. A hierarquia das trevas tem um demônio chefe do projeto, que comanda legiões que trabalham para ele. E essa legião comanda os grão-mestres da maçonaria e todos os líderes do ocultismo. E esses líderes comandam os seus discípulos. As organizações das trevas são mais unidas, enquanto as igrejas estão em guerras. E por causa disso, os planos malignos estão entrando nas igrejas. O número de igrejas que Deus usou os seus servos para fundar há centenas de anos atrás, hoje estão em aliança com a maçonaria. E o número de igrejas sérias que estão em parceria com a maçonaria só aumentam. Os pregadores maçons já estão dominando os altares, parecendo uma epidemia que se espalhou. As igrejas que antes pregavam a palavra de Deus estão se tornando igrejas maçônicas. O dinheiro da maçonaria está comprando muitas denominações evangélicas para fazerem parte da maçonaria. Igrejas que antigamente pregavam a verdade, hoje já não fazem mais isso porque foram controladas pela maçonaria. Os obreiros antigos que cresceram ouvindo a doutrina de Deus nesses tempos já estão percebendo a mudança. A meta da maçonaria é controlar todas as igrejas dos 4 cantos do mundo, mesmo que os maçons não entrem em algumas igrejas. As ideologias da nova era já estão entrando. O momento é difícil para as igrejas. E se a sua igreja não prega mais a doutrina de Deus, vocês não estão perdendo nada em sair desses templos. Por acaso irão ficar onde se prega a mentira? Igrejas que não estão mais ligadas com o céu e se aliaram aos agentes de Satanás. Igrejas grandes e famosas, 95% já estão no controle da maçonaria. Desconfiem de igrejas ricas com catedrais gigantes que têm editores para vender livros. Essas igrejas lucram com as ofertas, dízimos, livros, bíblias, revistas e até com roupas e modas evangélicas. Suas editoras lucram milhões só em bíblias e harpas, sem falar dos acessórios evangélicos das livrarias. E tem igrejas que têm até shopping de roupas evangélicas e arrecadam milhões. E com isso, enriquecem essas igrejas e abrem mais igrejas. Porque gastam dinheiros em templos. Porque quanto mais salões abertos, mais membros terão, e mais ofertas e dízimos irão entrar nos cofres, e mais bíblias e harpas serão vendidas. Não estou dizendo para não comprarem harpas e bíblias. Estou revelando o propósito oculto por detrás disso. Em busca do enriquecimento. É muito dinheiro que entra nessas igrejas famosas, mas o dinheiro que eles arrecadam não serve para os necessitados, membros dessas igrejas que um dia contribuíram com ofertas e dízimos. Esses mesmos membros, quando ficam desempregados, essas igrejas não ajudam nem com as contas de água, luz e internet, não dão uma cesta básica e nem compram uma roupa. As crianças ficam necessitadas. E os seus pais sem o emprego não têm assistência dessas igrejas. Eles não cumprem a Bíblia, que é ajudar os órfãos, as viúvas e os forasteiros. Para que tantos milhões de dinheiro que essas igrejas arrecadam, se não serve para ajudar o povo? As editoras deles, que antes fabricavam bons livros de ler e bíblias boas, hoje produzem livros cheios de psicologias e autoestimas disfarçados de livros evangélicos. Estão oferecendo lavagem de porcos para o povo ler, e lucram com as vendas desses livros teológicos. Essas igrejas fazem as suas editoras inovar as bíblias para venderem. Hoje temos bíblias para jovens, para mulheres, para crianças, para reformados, para idosos, para pentecostais e tem a Bíblia para os radicais jovens. Eles inventam tantas bíblias diferentes para poderem vender, e tem bíblias para todo o gosto, como se a palavra de Deus não fosse uma só.
E eles criam bíblias de estudos para cada púlpito diferente, bíblias para a galera rebelde, e a Bíblia para os mais conservados. Em vez das pessoas se adaptarem à palavra e obedecê-la, estão adaptando a palavra para ser submissa às pessoas. É a palavra que tem que se adaptar aos modos de vidas rebeldes. É a palavra que está se dobrando aos costumes de vidas das pessoas, e não as pessoas se dobrando a obedecer a palavra. Essas editoras evangélicas estão tão dominadas pela maçonaria, que estão criando um evangelho que segue os modos de vidas das pessoas, não ao contrário. E quando isso acontece, eles pisam no evangelho de Cristo, e colocam a cabeça da igreja, que é Jesus, debaixo dos seus pés. Irei falar aqui como essas igrejas, através da propaganda de seus nomes, e abrindo filiais em todas as partes do mundo, conseguiram se tornar empresas. Essas igrejas famosas têm os seus nomes como marcas de uma empresa. É a mesma coisa de uma Volkswagen, Fiat, Chevrolet, Renault e marcas de refrigerantes. Sobre as marcas de refrigerantes, as pessoas sempre escolhem a Coca-Cola e a Fanta. O povo sempre procura as marcas tradicionais e antigas. A mesma coisa é quando vão escolher uma igreja para congregar. Escolhem pela fama, tradição e pelas propagandas. E as igrejas pequenas de pastores pobres, que são homens de Deus, não congregam. Igrejas sérias que não estão em aliança com a maçonaria. E tem aqueles crentes narizes em pé que falam assim: eu não congrego em igrejas desconhecidas. Que estrutura ministerial que essa igreja tem para me oferecer? Não tem curso de obreiros e nem teologia para formação, tratando a igreja como se fosse uma escola de cursos profissionais para empregos. Esses fazem questões de fazer os cursos maçônicos e fazem uma teologia humana. Quem vai estruturar o seu ministério é Deus, e não igrejas. Quem vai lhe formar para obreiro é o Espírito Santo. A teologia não irá trazer a sua formação. Quem irá levantar você para a obra é Deus. Até analfabeto que não sabe ler, Deus está levantando. Até crianças que não têm conhecimento da palavra, Deus levanta. Deus não precisa de meios teológicos para levantar. Deus levantou Jeremias ainda uma criança. Deus o chamou para um ministério profético. Quando Deus quer falar, usa até animal irracional para falar. A jumenta de Balaão não falou. Não estou dizendo que não devem se aprofundar no conhecimento, desde que seja com a Bíblia, não ensinos teológicos de homens. O problema da teologia de hoje é que estão fora das Escrituras. Tem teologia que faz críticas à própria Bíblia, que é a fonte de autoridade. Teólogos dizem que os profetas e os apóstolos cometeram erros de interpretações bíblicas, e se contradizem. Eles chamam o Espírito Santo que inspirou esses homens de confuso. Eles afirmam que os homens de Deus que escreveram a Bíblia cometeram erros humanos. E isso é perigoso, porque coloca dúvida na fé das pessoas sobre a autoridade bíblica. Olha o tanto de correntes teológicas que esses homens criaram. A corrente milenista, pré-milenista, pós-milenista e dispensacionalista. Tudo isso leva as pessoas à confusão teológica, e ainda causa divisão. Outra corrente teológica é dividida em pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo e mesotribulacionismo. Tudo são suposições acerca do arrebatamento da igreja. Essas coisas causam rachaduras no meio do povo, e divide o corpo espiritual que é a igreja. Essa é a estratégia de Satanás de colocar contendas entre o povo de Deus. E infelizmente cada igreja segura uma dessas correntes, e não se misturaram, porque no mundo espiritual, qualquer reino que se divide não subsistirá, e ainda é devastado. Mateus 12 versículo 25. A igreja é o reino de Deus, e todas as religiões falsas do mundo é o reino de Satanás, e estão todas unidas, porque a divisão deles não pode manter o reino das trevas em pé. As religiões falsas já foram desunidas, e hoje estão a cada dia se unindo. Até as falsas igrejas estão se unindo às religiões falsas, para assim receberem o anticristo. E a teologia faz o contrário no meio do povo de Deus. Ela divide o reino da luz, enquanto Satanás une as religiões falsas e edifica o seu reino para o seu filho, o anticristo, reinar. E tem crentes que ainda querem congregar em igrejas grandes e famosas, desprezando as pequenas por não terem a teologia. Sai desse negócio de teologia. Isso irá trazer confusão em sua mente.
principalmente faculdades teológicas que estudam diversas correntes. A maçonaria conseguiu criar várias correntes de ensino e colocar em cada igreja uma doutrina diferente. As igrejas de hoje nunca ensinarão a palavra de Deus, e sempre irão puxar sardinhas para seu ministério. Eu quero dizer, pregar somente as doutrinas que eles acreditam e criaram, aquela doutrina que causa divisão. Os seus fundadores dizem: somente nós somos salvos e escolhidos, as outras não, só nós iremos ser salvos. E as outras igrejas não, eles não são crentes, se separem deles. Isso se chama doutrina da divisão, que coloca todas as igrejas no mesmo pacote. Não importa se a igreja é séria ou enganosa, para eles não se salvarão. Essas igrejas divisórias não se preocupam em pregar a palavra. A preocupação é dividir, esquecendo que a igreja é universal, e não se limita a 4 paredes desses homens de visões vendadas. E sobre o conhecimento da palavra eu não sou contra. Eu acredito que ainda existem ensinos antigos que explicam a palavra de Deus, teologias dos séculos passados quando os homens eram de Deus. Eu não classifico como teologia muitos ensinos antigos. Quando eu era bruxa, estudei teologia com as outras para poder contaminar a igreja e confundir. Eu acredito que tem alguns ensinos antigos de homens que já partiram, que algumas coisas estão dentro da Bíblia. Eu considero a Bíblia como fonte da autoridade, mesmo que venha existir um livro inspirado pelo Espírito Santo. Quando eu era bruxa, a convenção não podia ler livros de John Wesley, George Whitefield, de Jonathan Edwards, e de outros bem antigos que as suas doutrinas tinham bases bíblicas. Não todas pela imperfeição humana em não conhecer todos os mistérios de Deus. É claro que alguns erram em interpretar, mas a convenção das bruxas não podiam ler esses livros, não muitos pelos ensinos. O real motivo era que esses homens viveram uma vida santa que perturbaram os demônios na época deles. Esses teólogos mais antigos viveram uma época onde o pecado não estava tão terrível igual agora. Eles conseguiram viver em santidade, em uma época menos terrível que os dias de hoje. É possível que pela época deles, quando não tinha a internet e a televisão para contaminar, eles conseguiam ter mais inspirações para fazerem livros bons. Diferente dos teólogos de hoje que não são inspirados, homens controlados pelas suas carnes que fazem ensinos deles mesmos. Que inspiração esses teólogos de hoje vão ter, se não deixam o pecado? Os homens antigos que viveram uma vida santa, foram classificados como teólogos. Eu acho um insulto os chamar desse nome, prefiro chamá-los de servos professores. Se você quer escrever livros, ou fizer estudos desde que estejam na Bíblia não é pecado, mas tenham certeza de que as editoras maçônicas não irão vender os seus materiais. A maioria das editoras estão produzindo outro evangelho, porque são aceitos pela maioria, e dão mais lucros no mercado editorial. O evangelho de renúncia e que salva almas escrito em livros. As editoras não produzem mais porque não vendem, e para a maçonaria, é péssimo espalhar um material que é contra os seus planos, e o povo aprendeu a consumir livros da maçonaria, e não darão valor se surgirem livros que denunciam o pecado, segundo Timóteo 4 versículo 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. As editoras evangélicas sabem disso, e por isso não produzem livros da sã doutrina, e estão parando de vender os mais antigos que ainda falavam da palavra. Muitos livros bíblicos foram tirados da prateleira e não são mais vendidos. As editoras querem lucrar, e estão fabricando livros que ensinam segundo os corações das pessoas, livros que atendem os desejos da carne, e falam aquilo que o povo quer ouvir, e não aquilo que eles não querem ouvir. Esse é o novo mercado que atende o coração do povo. E se você quer escrever um livro evangélico, não espere que vá vender muitos. As editoras podem rejeitar. Se for uma editora pequena, pode até fazer o seu livro por não ter opção e precisar de dinheiro, mas pode ser um fracasso em vendas por ter a verdade. O povo não gosta de consumir esses livros. Essas editoras não são da maçonaria, e os seus donos são pequenos empreendedores que tentam sobreviver de livros. Porém,
As suas editoras não têm poder de fazer um escritor ficar famoso e vender milhões de livros. E muitas dessas editoras pequenas, ao verem uma mensagem de repreensão, desistem de publicar, deixando para as gráficas que não rejeitam fazer um livro. E o escritor vai ter que gastar muito mais bancando o seu livro com os gastos. As gráficas não vendem o seu material, elas cobram para fazer, e você tem que vender o seu livro. No livro de 1 Coríntios 12, versículo 28, fala sobre os chamados de cada um na igreja. Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, uns para prestar ajuda ao próximo, e os que têm dons de administrar, que é a liderança. Deus chamou outros para operarem milagres, outros para curar, outros para falar em diversas línguas, e Deus chamou uns para mestres. E ser um mestre nas escrituras, que é dar ensino na igreja baseado na Bíblia, não é pecado. Agora tem os falsos mestres que criam doutrinas falsas para desviarem o povo do caminho de Deus. Esses fabricam livros, e vendem igual ter abundância em água, e as editoras gostam de vender os livros deles porque lucram muito. Sobre congregar em uma igreja grande que a maioria está corrompida, não importa se é pentecostal, reformada, tradicional ou de outras linhas de doutrinas, quem deseja crescer em uma igreja grande, terá que se submeter às suas falsas doutrinas. Terão que fazer os seus cursos e serem submissos às suas autoridades. Terão que ensinar ou pregar a doutrina do ministério que aprendeu, e nada da Bíblia. Eles começam a ensinar meias verdades para camuflar os seus ensinos. Como misturar a palavra de Deus e as suas psicologias. Quem não se submeter a essas doutrinas humanas, nunca crescerão na igreja, nunca pregarão no púlpito e nunca conseguirão cargos se não aprenderem os seus cursos teológicos. As igrejas grandes desprezam os membros mais humildes e não dão chance, somente dão chance para pegar cargos. Os que dão os dízimos mais altos. Os pequenos da igreja nem oportunidade terão para falar em uma bênção, e muito menos irão pregar. Não importa o quanto orem e santifiquem a sua vida, assim como o povo de Israel não reconheceu Jesus como Messias e o rejeitou, você também será rejeitado. Não importa o quanto leia a Bíblia e se prepare para pregar no altar. Essas igrejas manipuladas pelos demônios, são orientadas por eles para não darem cargos aos homens santos, e nem os deixarem pregar. Os demônios conhecem os verdadeiros homens de Deus, e não darão oportunidade para eles crescerem em seus territórios que assumiram o controle. Não fique admirado em estar congregando em uma igreja famosa e nunca conseguir um cargo. Você tem o dom de pregar, e nunca recebe oportunidade. O seu dom está sendo enterrado nesse ministério, e Deus tem pressa em usar a sua vida. Aquela igreja pequena que você tanto despreza dizendo que não tem estrutura, é essa igreja que irá se lembrar do seu ministério, e vai lhe dar a chance para exercer o seu dom. Conheci irmãos de grandes igrejas e marcas famosas que eles não serviam para pregar nelas. A igreja só queria os dízimos e ofertas desses irmãos, enquanto eles estavam ali esquentando bancos. Quando eles foram congregar em igrejas pequenas, seus ministérios cresceram, uns se tornaram pastores, outros presbíteros, outros missionários e outros foram fazer evangelismo em ruas, campanhas nos lares e outras coisas. Isso aconteceu no ano de 2005 quando me converti. Não sei dizer se existem trabalhos nas ruas e nos lares ainda desses irmãos, porque esse tipo de evangelismo fora da igreja coloca muitas pessoas que esquentam bancos para trabalhar. O que eu sei dizer é que as igrejas pequenas não têm obreiros o suficiente para ajudarem os humildes pastores. E tenho certeza de que essas pequenas igrejas irão dar trabalho e cargos dentro da igreja, para quem vem congregar. Essas igrejas que são zombadas de igrejinhas do fundo de quintal de vila. E nas igrejas grandes que você fala que tem estrutura de formação de obreiro, nunca irá crescer nela, porque tem mais obreiro importante do que você. Essas grandes igrejas dão oportunidades para as estrelas que elas mesmas criam. Uma igreja cheia de teólogos nunca irá enxergar você, e ficará invisível assentado no seu banco. Orem a Deus para Ele preparar a saída de vocês. E se não encontrar uma igreja séria, ajuntem um grupo que não está de acordo com os ensinos dessas igrejas corruptas. E o grupo pode começar uma nova igreja.
cada um ajudando a pagar o aluguel, ou pode até começar em uma garagem. Estou dando conselho para formar uma nova igreja que está disposta a viver na sã doutrina, e sair dos rudimentos carnais dessas igrejas maçônicas. São poucas as igrejas que pregam a sã doutrina, e seria bom que essas igrejas se multiplicassem. Eu não estou incentivando a rebelião, mas dando conselho para saírem dessas igrejas que só pensam no bolso de vocês. E o evangelho verdadeiro nada de pregar. Eu estaria em pecado se pedisse para sair de uma igreja santa, mas de uma igreja corrupta é a melhor decisão em sair. É melhor sair sem contendas. E não precisam ficar congregando e falando mal dos ensinamentos. Ficar congregando nessas igrejas, falando mal dos ensinamentos e da liderança é melhor sair, porque os escândalos não agradam a Deus. Martinho Lutero, ao descobrir que a sua igreja estava pregando a mentira, e que estava sendo enganado pelos padres, ele tomou a decisão de sair e foi viver a sua vida ministerial. Se você não sair dessas igrejas que ocultam a verdade que um dia pregaram, e hoje não falam mais, a partir do momento em que vocês souberem da verdade, e ainda continuarem nessas igrejas, vocês passam a ser participantes delas e de suas abominações. Você faz parte desse corpo espiritual que é a igreja e apodreceu, e está morto, pronto para ser queimado. E se você estiver dentro desse corpo, onde Cristo não é mais o cabeça, mas Satanás assumiu a cabeça através da maçonaria, se você está dentro desse corpo e participa dessa obra ainda, quando esse corpo for queimado e você estiver dentro dele, não poderá escapar. O julgamento de Deus descerá sobre cada ministério que deixaram de ensinar o Evangelho, para introduzirem as doutrinas maçônicas. E se você fizer parte desses ministérios, será julgado junto com todos, porque estão financiando essas obras maçônicas com os seus dízimos e ofertas. Agora os que são inocentes e não sabem da corrupção dessas igrejas, e estão com os seus corações voltados a Deus, pela inocência deles, ainda alcançarão misericórdia. Eles estão ali com sede de buscarem a Deus e estão no lugar errado, mas não sabem, e se soubessem, não estariam ali. É mais fácil se salvarem pela inocência, do que aqueles que sabem da verdade e ainda continuam congregando. Vou encerrar esse testemunho, e continuarei em outro vídeo.